Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Alessandro, pelas suas palavras aí. E a nossa proposta, a minha e da Alessandra, é trazer uma reflexão que a gente traz para a nossa vida. E de uma forma simples, não simplista, mas e acessível, para que sirva de reflexão, para que a gente possa construir os bons hábitos e a doTERRA ela se encaixa nisso como um todo, né? Eu tive a grata satisfação de conhecer a Alessandra no yoga e depois, com o tempo, através da própria profissão dela, a doTERRA também nos aproximou. Então, vamos lá, que nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho que nós temos experienciado. Bom, boa noite a todos. Acho que o Alessandro já falou bastante da gente, né? Obrigada, Alessandro, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. E eu queria começar aqui com uma reflexão, né? Para a gente pensar como que está o mundo hoje. Ou melhor falando, como estão as pessoas no mundo de hoje. Eu tenho dados da OMS de antes da pandemia, em que falava que 33% da população mundial estava ansiosa. Isso quer dizer mais ou menos 700 milhões de pessoas com ansiedade. A ansiedade pode ser descrita como o mal do século, né? E no Brasil, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, sendo que São Paulo tem uma maior incidência de transtornos mentais do mundo. Por que será São Paulo, né? A gente está nessa vida aqui agitada, corrida, que não tem tempo para pensar, não para nada, não para se autoconhecer, para se cuidar. E aí a gente acaba achando que tudo o remédio vai solucionar, né? Então, eu tô com depressão, vai pro remédio, eu tô com obesidade, tomo remédio para emagrecer, eu tô com colesterol alto, eu tomo remédio. Então, tudo vira remédio. E, na verdade, o remédio não trata a causa, ele trata o sintoma, né? E quando a gente pensa em ansiedade, esses dados são antes da pandemia. Como vocês pensam que está isso hoje? Piorou muito, né? A gente está com medo do futuro, medo da morte, medo dessa pandemia. O isolamento social por si só tem trazido mais ansiedade, depressão. Então, as consequências que a gente vai ter dessa pandemia, elas vão se estender por bastante tempo ainda. Pode passar de novo. Aqui só uma piadinha, né? A ansiedade é uma desgraça. Você passa 3 dias preocupado com as coisas, achando que tudo vai dar errado, e vai lá e acontece tudo ao contrário. Pronto, sofreu à toa. Quem não faz isso, né? Quem não fica pré-ocupado? A gente ocupa a nossa cabeça com coisas que ainda não aconteceram. Isso é ansiedade. Então, é esse pensamento acelerado que vai causando alguns transtornos dentro do nosso corpo. Então, o que diz a ciência, né? A gente tem ali uma teoria do cérebro trino. Esse cérebro trino diz que o cérebro interno é o cérebro reptiliano, que está ligado aí à nossa sobrevivência, aos nossos instintos. Temos o cérebro límbico, que é o cérebro mamífero, ele está muito mais ligado com emoções. E o cérebro humano, que é o neurocórtex, que é o racional. Uma passadinha aí. Esse cérebro límbico, nossas emoções, elas estão relacionadas com mais ou menos 80% das ações que a gente toma. 80% do nosso comportamento é emocional. Então, nem sempre o que a nossa razão quer, o nosso emocional também quer. Então, esses dias eu ouvi uma frase assim que me chocou. Falou assim, querer não é poder. Aí eu falei assim, mas como assim? Eu sempre ouvi que querer é poder, né? Tem essa frase bem famosa, querer é poder, querer é poder. Se eu quero, eu posso, eu consigo. Mas, se fosse assim, todo mundo ia ter um corpo bonito, todo mundo ia ser saudável, todo mundo ia ter o carro do ano e todo mundo ia ter uma fortuna na conta. Então, querer é o primeiro passo para poder, na verdade. E aí, quando a gente pensa em emoção, a gente está muito relacionado, vamos trazer isso para a alimentação, né? Quando eu quero ter um corpo bonito, eu sei que eu preciso emagrecer, eu estou com alguma doença, eu preciso tratar da minha saúde, mas eu vou e como por compulsão, eu não resisto a um bolo, vou lá e como, enfim, a pizza inteira, eu não me policio, eu estou agindo ali no cérebro límbico, no cérebro das emoções. E é ali que a gente precisa tratar.
Existem um monte de técnicas e ferramentas onde a gente consegue acessar as emoções. Sai um pouquinho ali do racional. E racionalmente eu quero emagrecer, mas emocionalmente eu estou movida por alguma compulsão. Então, briguei com meu chefe, eu como. Briguei com meu marido, eu como. Então, tá muito ali nas emoções. Estou feliz, eu como. Estou triste, eu como. Né? Como não saudavelmente, como exageradamente, como por compulsão. Então, existem algumas técnicas que a gente vai acessando o cérebro límbico para que a gente consiga desenvolver isso melhor. Aí a gente vai avançar um pouquinho mais, porque a ciência, ela nos traz muitas informações, muitos conhecimentos. Mas a gente não pode esquecer que antes de nós termos os métodos científicos, os estudos, as pesquisas, as antigas civilizações que já passaram aqui pelo planeta Terra, elas trouxeram muito conhecimento. E dentre esses conhecimentos, existe o conhecimento da mente, que a ciência está cada vez mais se aproximando, mas ainda tem alguma dificuldade, porque a mente ela não é uma matéria como nós entendemos, conquanto que ela está ao nosso redor e ela compõe o que nós chamamos de campo mental. E essas emoções, que na verdade são detectadas através do sistema límbico, pela absorção do que os 5 sentidos captam o tempo todo, elas estão vendo o registro, porque o cérebro ele é só um decodificador da mente. E existe essa frase aqui, que existe muita sabedoria por detrás dessa frase. O autor é desconhecido, eu encontrei ela há um tempo atrás na internet e achei que tinha muita propriedade. E ela diz que a mente é como o vento e o corpo é como a areia. Se a gente quer saber um pouco mais sobre o vento, que é a nossa mente, é só a gente observar os movimentos da areia, que é o nosso corpo. Porque, na verdade, é na mente que fica registrado o sumo de todas as nossas experiências. E ela vai fazer uma conexão direta das reações que acontecem no nosso corpo. Então, a gente diz que é no corpo que ficam registradas as emoções da nossa mente. E nós vamos entender um pouquinho isso, um pouco aí mais à frente, daqui a uns minutos, mas é fato que essa figura, ela representa muito bem a conexão que existe no corpo e na mente. Bom, aí a gente pega aquela figura lá que a Jimena mostrou, que tem vários pontos de dores, e dores normalmente estão ligadas com inflamação. Quando a gente tem um corpo inflamado, porque a gente vive numa sociedade em que tem uma alimentação pró-inflamatória. A gente tem essa cultura ocidental estadunidense, né? A gente pegou muito isso. E tem essa alimentação, hambúrguer, pizza, cachorro-quente, refrigerante, enfim, tudo que está relacionado a esse nível de alimentação inflama o nosso corpo. Quando a gente tem uma inflamação corporal, a gente tem uma inflamação mental também, uma inflamação do cérebro. A gente ativa uma cascata inflamatória. E esse é o nome científico mesmo, chama cascata inflamatória. A gente vai ativando várias interleucinas inflamatórias que vai ativando vários sistemas inflamatórios até elevar o cortisol. Então, quando a gente está com o cortisol aumentado, né, se a gente pode dosar isso para o exame de sangue, a gente já vê uma inflamação corporal. Uma inflamação corporal leva a permeabilidade intestinal. O que é isso? Nosso intestino ele é para ser bem íntegro, né? As junções dele têm que ser bem íntegras. Assim. Quando eu tenho uma permeabilidade, eu tenho o intestino abrindo. E passam coisas aqui que não eram para estar passando do intestino para a corrente sanguínea. Algumas toxinas, algumas outras coisas que não eram para estar passando lá. E isso vai inflamando o nosso corpo cada vez mais. Eu posso levar a doenças autoimunes, eu posso levar isso a dores reumáticas, eu posso levar isso até a depressão, Alzheimer, autismo, todas as doenças neurológicas também estão ligadas. Não sei se vocês já ouviram falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Passa a figurinha aí para a gente ver, Jimena. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É como se o nosso intestino fosse um lago e o nosso cérebro, muito maior, o oceano. Tudo que tem ali no intestino, no lago, passa por um rio, que seria o nosso nervo vago, passa até o cérebro. Então, se eu tenho uma inflamação corporal provinda de uma dieta totalmente desequilibrada, eu tenho uma inflamação no cérebro também.
Do cérebro para o intestino também passa, como do lago passa do oceano passa para o lago, mas é bem pouco. A maior parte é que vem do intestino para o cérebro, por isso que a gente chama o intestino de segundo cérebro. Então, se eu tenho essa dieta inflamatória, eu inflamo o intestino, aumenta a permeabilidade e eu tenho uma neurodegeneração. Voltando lá no nosso ensino médio, em que a gente aprendeu sobre as células, todas as células elas estão revestidas de gordura, dupla camada de lipídio. Então, isso quer dizer o seguinte, quando eu tenho lipídios errados, né, saturados, gordura trans, provindas da dieta, eu estou dando essa base para as minhas células, inclusive células cerebrais, bainha de mielina, e isso vai interferir na nossa neurotransmissão. E ali eu começo a causar transtornos mentais, ansiedade, depressão, até outras doenças mais graves, a demência, por exemplo. Pode passar. Ali a inflamação que eu estou falando, ela tanto vem do estresse, o estresse inflama, quanto a inflamação também leva à ansiedade e à depressão. É uma via de mão dupla. Então, essa dieta pró-inflamatória, o sono inadequado, então, ou mais de 9 horas ou menos de 7 horas por noite, né? A média ali de 7 a 9 horas. O sedentarismo como um todo. O próprio sobrepeso e obesidade são considerados inflamação de baixo grau. Por que baixo grau? Ele não precisa de uma intervenção ali na hora, né? Não precisa de uma internação porque o indivíduo está obeso. Mas ela é uma inflamação crônica. Quando ela é essa inflamação crônica por longo tempo, os estragos que ela causa no corpo, em todo o sistema, é muito grande. A genética, por exemplo, a gente tem dados na ciência que indivíduos com depressão têm menos B12 e ácido fólico no corpo. Então, eu já sei, por exemplo, que o indivíduo que chega com depressão para mim, eu já vou dosar B12, ácido fólico, eu já vou tratar esse intestino dele. Então, tem toda uma estratégia em que a gente consegue reverter essa inflamação corporal através de uma modulação intestinal. Vai lá, Jimena. E aí agora a gente vai entrando um pouco mais na questão das possibilidades que a natureza nos oferece, né? Porque a natureza, ela sempre nos dá uma saída. Por mais que a gente diga, não existe mais caminho, eu cheguei num patamar de condicionamento, de maus hábitos, que eu não vejo saída. Não, sempre há uma saída e a natureza nos dá as saídas de forma gratuita. Quando a gente mostrou aqui atrás essa imagem, né, um ponto importante que faz a conexão entre o corpo e a mente é a respiração. Porque quando nós respiramos agitado, a nossa respiração ela é rápida, ela é superficial, e isso vai refletir nas atitudes que vão levar à rigidez no nosso corpo, a dores musculares. E o outro lado acontece da mesma forma. Quando nós respiramos, por exemplo, sem vontade ou estamos apáticos, num estado emocional de apatia, nós nem respiramos, nós mal respiramos. E quando nós temos uma dor, que é uma dor já física, que já está instalada, isso vai fazer com que a gente também respire mal. Então, e vai refletir em que forma? Em falta de concentração, nós perdemos o foco. Então, a respiração, ela se torna um parâmetro para identificar como é que estamos mentalmente, emocionalmente e fisicamente, né? Então, a gente entende que um dos caminhos que nós temos, que a natureza nos dá, e de forma gratuita, é aprender a respirar. Porque a respiração, ela faz parte de um processo natural e mecânico. Embora mecânico, é uma mecânica natural. E se todo o nosso corpo ele funciona como uma harmonia, como uma orquestra harmônica, a respiração está dentro desse contexto. E cabe aos pulmões fazer a parte da oxigenação das células para que elas desempenhem a sua função, aquilo que elas estão predispostas a executar. Então, aí a gente diz que a respiração ela tem uma função fisiológica, quando ela oxigena as células. Mas também, psiquicamente, a gente consegue identificar através da respiração esse estado emocional de como nós estamos. E também tem um outro fator que é o plano prânico. E esse plano prânico, ele é o mais importante, porque mesmo o oxigênio que é levado pelas células,
ele advém lá atrás, quando a gente vai fazendo, puxando o fio da meada, vem da energia vital que é produzida pelo Sol. Tudo que existe de vida no nosso sistema solar advém do Sol, advém do prana, que é a energia produzida por ele. E as formas de captar prana é através da pele e através da língua, através dos alimentos, porque os alimentos também são absorvidos, a gente absorve o prana, considerando que eles também recebem a energia vital. E também na parte da respiração, a questão dos alvéolos pulmonares, que eles se dilatam, né? Então, quando há a movimentação dos nossos pulmões, além do oxigênio, nós estamos absorvendo prana. Então, o prana é o maior alimento que nós temos e ele é de graça. E o fato de nós respirarmos equivocadamente faz com que a gente comece a ter cada vez mais essas disfunções das emoções e que nós acabamos indo para uma alimentação inadequada para compensar o que está nos faltando de forma natural. Então, a nossa ideia é trazer 3 formas de respirar, 3 respirações, porque aí a gente entra nos pranayamas, que são os conhecimentos que nós recebemos lá das civilizações antigas, que pranayama é uma forma de você controlar, que prana é energia vital, e yama é o controle, é o domínio sobre essa energia. Então, nada mais são do que são exercícios de respiração, que fazem que quando a gente aprende, tem o domínio, a gente consegue respirar de forma mais saudável e absorver por si só essa energia vital que já vai trazer mais equilíbrio para a gente. No processo da respiração, um músculo muito importante é o diafragma. E de uma forma geral, nós deixamos o diafragma atrofiado, nós não movimentamos o diafragma. E o diafragma ele fica na parte baixa dos pulmões. 100% da nossa capacidade respiratória, só um dado para vocês terem uma ideia, baseando-se aqui nessa foto. 100% da capacidade do pulmão, que fica nessa região aqui, está na parte baixa, 60%. Então, dos 100%, 60% da nossa capacidade de respirar está instalada na parte baixa dos pulmões. 30% é na parte média, aqui na região das costelas. E 10% na parte mais em cima, aqui na região da clavícula. Pergunto a vocês, aonde normalmente nós respiramos? E aonde todo mundo, de uma forma geral, grande parte da população fala, eu não consigo respirar, eu estou travada, eu quero respirar e não consigo. Porque a gente fica parada aqui na região das costelas. Então, quando nós começamos a trabalhar o diafragma, a gente começa a soltar o abdômen, que essa respiração abdominal é quando eu inspiro, eu relaxo o abdômen, com isso eu estou dando espaço para o meu diafragma funcionar bem, movimentar bem, e com isso o meu pulmão vai ter toda a capacidade do ar para ele respirar, na parte baixa, média e alta, e quando eu expiro, eu sugo o abdômen. Essa foto, ela está forçada até para que a gente possa conseguir identificar. Mas é esse processo de sugar o abdômen, como se colocasse o umbigo nas costas, é que vai fazer com que o diafragma aperte todo o meu pulmão e todo o resíduo, todo o ar que eu tenho parado no pulmão, mais facilmente ele vai ser renovado. A respiração abdominal é a respiração diafragmática, existem outros nomes, mas é a respiração mais natural que tem. Se a gente observar um bebê respirando, a gente vai observar esse movimento do abdômen. Quando criança, nós respirávamos de forma natural, só que com o tempo vêm as emoções, vem o medo, as inseguranças, os desarranjos que nós vamos tendo ao longo da vida e chegamos já na adolescência, hoje é muito comum já esses processos do nosso emocional, do estado emocional muito irregular. Em linhas gerais, aqui a gente colocou algumas melhorias, alguns ganhos da respiração abdominal, mas é muito mais do que isso. É só para que a gente possa ter ideia. Essa é a primeira respiração. A segunda é a tapotagem. A tapotagem ela é uma respiração ativadora. A abdominal deveríamos fazer 24 horas por dia. Quando a gente entra no processo de observar a respiração,
A todo momento, ao longo do dia, a gente, opa, como é que estou respirando? Estou ansiosa, opa, como é que estou respirando? Estou raivosa, opa, como é que estou respirando? Nossa, eu não estou respirando. Então, a todo momento, a gente vai observando a respiração. A tapotagem, ela é uma respiração, é um pranayama ativador. Então, ela deve ser feita preferencialmente na parte da manhã, quando a gente acorda. Ela faz o quê? Ela ativa os pulmões, ela desperta os nossos pulmões e faz com que aumente a oxigenação no nosso sangue e com isso a gente vai estar mais desperto para enfrentar o dia. 5 ou 6 vezes desse processo de batida, a gente vai conseguindo promover uma renovação, principalmente dos resíduos da nossa noite, porque ainda nós temos pouco conhecimento dos processos da nossa noite, do nosso sono, e o quanto os sonhos que nós temos todas as noites, embora parte deles a gente não lembre, está diretamente ligado aos nossos processos do dia a dia e das nossas situações do passado. Porque, como eu disse, a nossa mente ela funciona 24 horas por dia, querendo ou não. E os sonhos são o efeito dessa movimentação da mente. Como não temos o controle ainda sobre isso e nem o conhecimento, precisamos nos cuidar, precisamos aproveitar dos pranayamas, que são práticas milenares e que têm muita sabedoria por trás para que a gente possa ir encontrando os mecanismos de qualidade de vida. Aqui, em linhas gerais também, quais são os benefícios, os ganhos iniciais, além de limpeza, ativação do timo, porque quando a gente faz as batidas na região do peito, com contorno do seio, quando mulheres, né, como mostra aqui na foto, nós estamos ativando a glândula timo. E por si só também já vai trazendo mais a afetividade, vai diminuindo as nossas angústias, porque ficam represadas aqui no peito. São muitos ganhos, muitos mesmos. Na sequência, mais uma respiração. A polarização, todas essas respirações, elas têm nomes em sânscritos, mas a gente vai trazendo o lado mais em português para que fique acessível às pessoas, né? Só fazendo um parênteses, todas essas práticas que eu estou colocando aqui, existe um canal no YouTube, que é o Autoconexão, e lá todas as práticas são gratuitas. Eu conduzo algumas delas, mas existem outras pessoas na equipe que eu faço parte. Essa é uma parte do trabalho voluntário que eu realizo nesse material que é disponível no YouTube. Então, ninguém precisa pagar nada e pode aproveitar tudo que está lá. Então, de antemão, quem quiser realmente ver como é que essas práticas são desenvolvidas, porque aqui nós não temos tempo hábil para isso, acesse e vai poder aprender e trazer isso para o seu dia a dia. Mas a polarização, ele é um pranayama restaurador. Ele é um pranayama que não há contraindicação. Porque, por exemplo, a tapotagem, se as pessoas têm pressão muito alta, não devem ser feitas, não devem praticá-las no final do dia, porque pode ativar, porque como ele é um ativador, ele aumenta a oxigenação sanguínea, pode acontecer. No yoga e na meditação, mas principalmente no yoga, a gente aprende muito que cada caso é um caso. Então, existem as diretrizes, mas depende muito da condução e da resposta que o praticante tem mediante aquilo. Então, todos devem fazer a tapotagem. O tempo de prática é que cada um tem que ir medindo. Isso é apenas um toque. Mas na polarização, ele é um pranayama que revigora todo o nosso corpo. E como ele atua com os outros também, mas ele especificamente no nosso sistema simpático e parasimpático, ele equilibra o que está de mais ou ele traz o que está de menos. Então, ele elimina os excessos para mais e elimina as faltas. Ele atua diretamente em 4 frentes do nosso corpo que são muito importantes. Ele equilibra o batimento cardíaco, a pressão arterial, a descarga de adrenalina e o açúcar no sangue. Logo, não significa que eu vou me esbaldar na alimentação, porque a polarização vai equilibrar o açúcar no sangue. Não é isso. Mas ela vai trazendo um equilíbrio na medida em que a gente vai executando.
E quanto mais tempo eu conseguir ficar na permanência, maiores são os resultados, principalmente na questão de que vai acalmando as emoções e vai trazendo um controle maior da ansiedade. A polarização, no início, ela pode gerar um certo desconforto, porque não é o caso aqui também de nós falarmos, mas a mente, ela também se alimenta da energia vital do Sol. Então, quando a gente respira, nós também estamos alimentando todas essas energias que fazem parte, todas as nossas memórias que fazem parte, que estão no nosso campo mental. Então, quando a gente começa a fazer o controle através da respiração polarizada, a sensação é que que vai faltar ar, porque o pensamento, aquilo que está consumindo a nossa energia, e nós não temos conhecimento, ele quer mais, ele quer energia, ele quer oxigênio, ele quer o prana. E quando a gente começa a controlar, a gente começa a desenvolver o comando sobre as emoções, o comando sobre a mente, de uma forma natural. Espera um pouco, quem está no comando sou eu, não é você, mente. Mas a mente é uma criança mimada, então a gente tem que aprender a administrar, como uma criança birrenta, que se você fala não, aí que ela vem com tudo e ela quer aquilo. Então, é um processo que a gente vai desenvolvendo. Inicia a polarização com 2 minutos, fazendo os pequenos ciclos, até que com o tempo a gente vai passando para 5, para 7, para 8, e quando a gente percebe, a gente está fazendo 15 minutos de polarização e está mudando a nossa vida sem perceber. A gente só percebe que mudou a vida quando você para de praticar esses 3 pranayamas. E de repente você fala, opa, alguma coisa não está indo bem. Ah, eu deixei de respirar corretamente. Então, essas são dicas. Aqui tem mais alguns pontos aí que a gente colocou, mas são infinitos, tá, pessoal? São muitos os benefícios. Vamos em frente. Bom, e aí a mensagem que a gente quer trazer para vocês hoje é: assuma o controle da sua vida. Não deixe a ansiedade te dominar, não deixe a depressão te dominar, não deixe nenhuma doença te dominar. Nós somos seres que fomos criados para ser saudáveis, prósperos, abundantes. Nós temos o controle, nós temos tudo que a natureza nos dá. Então, falando em dieta, uma dieta anti-inflamatória, por exemplo, só para vocês terem ideia do que seria uma dieta anti-inflamatória, vocês podem até dar um Google lá, dieta de padrão mediterrâneo, onde eles têm muitas frutas, legumes, vegetais, azeite de oliva, peixe, quase nada de produto industrializado. Então, às vezes a gente fica tentando inventar a roda também, mas a roda já existe, vamos absorver o que a gente tem de aprendizado. Então, nossa dieta ocidental, muito industrializado. A indústria nos fez acreditar em muitas coisas, que, por exemplo, ovo dava colesterol, né? Década de 90, o ovo era, nossa, ninguém podia comer ovo, porque dava muito colesterol. E aí, o que a indústria fez? Come cereal matinal, cheio de açúcar, farinha, um monte de produto químico, conservante, estabilizante. E tipo, nossa, cereal matinal é mais saudável do que ovo. E aí criou essa epidemia de obesidade que a gente vê hoje. De obesidade, doenças inflamatórias, depressão, enfim, de tudo. Então, assim, a gente precisa dar nutrientes ao nosso corpo. Então, se eu tenho um indivíduo que está inflamado, se eu tenho um processo, por exemplo, de depressão que eu falei para vocês, eu preciso dar B12, eu preciso dar folato, eu preciso dar o triptofano, que eu vou ter ali nos vegetais verdes escuros, para ele formar a serotonina no meu cérebro, para que meu cérebro consiga trabalhar e desenvolver essa sensação de bem-estar. Então, essa parte de modular o intestino e reduzir essa inflamação corporal é muito importante. O sol, como a Gimiana falou, o sol é vital. Ele, além da vitamina D, né, ele vai muito além, tem vários efeitos benéficos. Os fitoterápicos, que são suplementos à base de plantas. Então, resgatar o que os nossos antepassados faziam, né? Resgatar isso e tirar, porque eu acredito realmente que a cura está na natureza. Então, o uso de óleos essenciais, que a gente vai falar daqui a pouco, mas os fitoterápicos também são medicamentos à base de planta. Medicamentos não, suplementos, né? Então, a gente não tem efeitos colaterais como dos remédios. Claro que se eu tomar um fitoterápico com dose errada, eu vou ter efeito colateral. Por isso que eu preciso de prescrição. Outro exemplo, o ômega 3, se ele for
de um bom padrão, sem contaminantes marinhos, concentrado. Ele é ótimo para desinflamar o corpo. A própria vitamina D, a cúrcuma, que a gente pode pôr na dieta, a gente pode pôr ela em cápsula, por exemplo. Probióticos e paraprobióticos, não sei se vocês já ouviram falar nesses paraprobióticos, em inglês eles chamam Ghost Probiotics, que são probióticos fantasmas. São probióticos mortos, com o intuito de estimular o nosso sistema imune a se defender de um determinado agente. Funciona como se fosse uma vacina, é muito interessante a proposta que vem surgindo dos paraprobióticos. Então, assim, tem muita coisa natural para fazer, é a gente querer, né? A questão lá do querer não é poder, querer é o primeiro passo para poder, isso que eu acredito. Primeiro você quer, depois você age. Vai lá. Aliás, falando nesse slide aqui, ontem eu fiquei babando, né? Porque a Mirella, na live que ela fez lá no Instagram, ela comentou sobre os probióticos que a doTERRA já tem, mas que ainda não chegaram no Brasil. Então, com certeza, quem assistiu ontem a live dela já está ali anotadinho para que assim que lançar no Brasil, que não demore muito para vir para o Brasil também, né? Que a gente vai poder fazer uso deles. Mas aí a gente entra então nessa questão dos óleos essenciais, né? Porque as boas escolhas nos alimentos, como a gente comentou, que o prana, ele permeia em tudo que existe na natureza. Né? O oxigênio, na respiração, a gente absorve não só oxigênio, mas o prana. Nos alimentos também, porque os alimentos, principalmente os orgânicos, os mais naturais, também contêm o prana. E, ao meu ver, os óleos essenciais, eles são o prana, vamos dizer assim, concentrado também, porque é uma dádiva na natureza, né? E a natureza, ela é sempre generosa conosco. E aí, a gente entra com 3 óleos para apresentar para vocês, para trazer para vocês, como alternativas que auxiliam na parte da respiração. Porque quando eu faço a minha prática, todo dia eu dou aula de manhã, e desde que eu estou na doTERRA, principalmente nesse semestre aqui, eu venho feito algumas experiências. E assim, os óleos por si só, para quem já utiliza, sabe de todos os benefícios. Mas para a gente trabalhar um pouquinho mais a respiração, o pepper, por exemplo, de manhã, quando a gente vai fazer a tapotagem, ele é excelente, né? Porque ele é revigorante, ele abre os alvéolos pulmonares, então ele já desperta o nosso organismo como um todo. A gente sabe que desses óleos que nós vamos trazer, existem muito mais benefícios do que a gente colocou aqui. A nossa frente foi mais para colocar voltado nessa parte da respiração e da ansiedade, que a gente sabe que a respiração ela tem uma conexão direta aí, como nós falamos, com as emoções e diretamente com o nosso estado de ansiedade. Diga-se de passagem, eu tenho uma ansiedade crônica. E com o yoga e com a meditação, e agora com os óleos essenciais, eu estou conseguindo cada vez mais administrar. Então, não é que as crises ou que a ansiedade, os anseios não vêm. Eles vêm, mas a gente consegue administrar com mais facilidade. Então, o pepper, a gente sabe que ele é um calmante, né? Não é que ele é um calmante, ele alivia, na medida em que ele abre esses alvéolos pulmonares, a gente consegue respirar com maior fluidez, isso acaba refletindo num estado mais calmo. A gente consegue ter um pouco mais domínio dos nossos processos. Ele é importante, ele é um bactericida, é um antisséptico, né? E também tem um processo anestésico quando a gente diz que ele está diretamente ligado com a energia do fígado, porque toda a raiva que a gente tem, a raiva contida, ou mesmo quando a gente põe para fora, interfere muito nas nossas funções hepáticas. E é nesse ponto que o pepper ele atua. Já diziam as nossas vovós nos chazinhos, né, o quanto que faziam de benefício para o nosso organismo. Hoje nós temos os óleos que são muito mais concentrados e têm uma atuação muito direta. Eu uso também o cedro. O cedro tem usado muito no difusor. E ele é fenomenal. Num dia desses aqui, no meio da aula, eu estava conduzindo e num dado momento eu percebi o quanto que eu estava de silêncio interior, que até eu dei uma parada e falei, nossa, os meus pensamentos, eles se acalmaram. Porque mesmo quando a gente dá o yoga, ou conduz, ou mesmo pratica, não é muito simples acalmar os pensamentos. Como eu disse, a mente ela está funcionando 24 horas por dia. E a gente entrar num processo para acalmar, ele é lento.
É um processo progressivo, mas ele é lento. E vale aqui também lembrar que os olhos, assim como a alimentação, o yoga e a meditação por si só não vão fazer milagres, mas a junção dessas boas práticas vai fazendo com que a gente possa construir bons hábitos e consiga mecanismos de transformar todos esses pensamentos, tudo que nos incomoda, todos os desarranjos que a gente tem, com disciplina. E disciplina no yoga a gente entende que é começo, meio e fim. Não é aquela disciplina rígida de exército. É aprender a dar e ter continuidade em tudo que a gente começa, ok? Vamos lá no cedro. Então, o cedro, ele tem todo esse tom, né? Acolhedor, amadeirado, ele é muito gostoso. E ele também tem toda uma frente de trabalho com as síndromes de TDAH ou TDA, ansiedade, enfim, ele tem, para quem já atua com ele, sabe do que eu estou falando, e quem ainda não utilizou, é excelente para quem gosta de trabalhar essa calma, aterrissar os pensamentos e acalmar um pouco a mente. Um outro muito bom é o Sibéria. A gente sabe que os homens, de uma forma geral, eles são bem resistentes a essa questão dos olhos. E aqui em casa tem um processo muito interessante que o meu filho, desde que eu comecei na doTERRA, ele está comigo, ele mora comigo. E ele nunca curtiu muito, mas de uns 40 dias para cá, o Siberian é o óleo que ele utiliza no difusor antes de dormir, porque ele é um aterrizador e ele ajuda muito a equilibrar as emoções. Eu utilizo, às vezes, variando para fazer o yoga, mas ele utiliza para dormir. Então, ele é um óleo essencial, também excelente, que promove um efeito muito confortante e que ajuda na circulação, ajuda no nosso movimento como um todo. Ele gera um empoderamento de uma forma natural. Todos os óleos, eles têm como princípio essa questão do natural para a nossa vida, né? E não geram Por que que é importante a gente trabalhar com o autoconhecimento? Que isso é uma coisa que eu já estou muito acostumada. Às vezes as consultoras, né, quando a gente faz reunião, elas me perguntam: qual é o óleo da ansiedade? Mas qual que é o melhor para a gente usar para o fígado? É muito relativo. A gente, em várias lives, tem pessoas que perguntam: mas todo óleo é antisséptico? Todo óleo é anti-inflamatório? Todo óleo é antibactericida? Grande parte das propriedades, elas se repetem, mas nós não somos iguais. Quando a gente olha de novo para a natureza e os seus exemplos, quando a gente olha uma árvore, os seus diversos galhos, não tem uma folha que é igual à outra. E apesar de nós sermos seres humanos, também somos diferentes. Então, às vezes, o mesmo óleo não atua com as mesmas reações. Então, essa diversidade que a doTERRA nos fornece e nos oferece é importante por isso, porque às vezes um óleo não se adequa para uma pessoa, mas vai muito bem para outra. Então, aqui a gente tem vários óleos que vão contribuir para uma respiração melhor, para que a gente possa ter uma fluidez e a gente possa, aos poucos, ir trabalhando o que tem por trás. Lembre-se que os óleos, eles trabalham na raiz, mas além da raiz também está o autoconhecimento, que é a gente saber o que tem por detrás daquele sintoma que os óleos da doTERRA vão contribuir para o nosso equilíbrio. Vamos lá, para a ansiedade. O Balance também é um queridinho. Na verdade, aqui, esses daqui são todos meus queridinhos. Posso falar, Jimena? Vai lá, Alessandra, é legal. Interfere aí, vai lá. Eu vou dar o meu testemunho, cortando um pouquinho a Jimena, depois ela fala melhor das propriedades. Eu conheci os olhos através dela, né? E agora em fevereiro desse ano eu não conhecia. Já tinha ouvido falar em doTERRA, mas nunca tinha ido atrás. E aí ela me apresentou e tal. Eu falei assim: ai, Jimena, o primeiro óleo que eu quero é o lavanda. Acho que todo mundo quer o lavanda, né? Acho que é porque tá na nossa cabeça já, que é o mais conhecido. E eu comprei aquele rolãozinho, porque eu tenho um filhinho de 2 anos. Eu falei: vou testar nele. Aí de noite comecei a passar na planta do pé dele, assim, pra ele dormir. E aí é muito engraçado, né? Porque hoje eu passo assim, aí ele cheira o pé, põe o pé assim perto da cara e cheira. E fala: ai, mamãe, tô tranquilo agora. Que graça. E aí ele
coincidentemente ou não, ele começou a dormir a noite toda. Então, isso foi um alívio para mim, que até hoje, assim, ele não dormia, né? Até pouco tempo atrás ele não dormia a noite toda. E eu gostei muito, eu também comecei a usar. E aí passou um tempo, falei com a Jimena, puxa, Jimena, meu marido tá passando por um estresse no trabalho, ele tá ansioso demais, irritado, tudo ele briga, assim, tá ruim, sabe? O que a gente pode fazer para ajudar? Aí eu, né, como nutricionista, prescrevi um fitoterápico para ele, equilibrei algumas coisas que estavam faltando na dieta, enfim. E exercício, falamos, a Jimena falou, vai no balance, vamos tentar o balance. Gente, eu gostei tanto do balance que eu tô usando junto com ele. E aí ele começou a usar também, a gente ainda não tem difusor, preciso comprar, vai ser minha próxima aquisição. Mas assim, a gente passa assim na mão, passa aqui no pescoço, no peito, assim, antes de dormir. E aí a gente dorme bem, assim, trouxe uma aterrissagem, assim, uma sensação de bem-estar, de calma. Então foi muito legal esses 2 óleos. Aí depois disso já virei membro aí, já comprei o kit todo, falei, vamos lá, que é bom mesmo esses óleos, né? Então comecei por esses 2 e me senti muito bem, e os 2 ainda uso, estou usando até hoje. Muito legal. Mas é isso mesmo, é o que a gente fala. A doTERRA, a gente não se contém. Quando a gente começa a utilizar e começa a ver os benefícios, a gente quer compartilhar, compartilhar. E aí as pessoas que estão próximas, e mesmo as que estão distantes, a gente dá o jeito de acessar as pessoas quando a gente lembra de algum problema e compartilha. Então, aqui os óleos, vocês conhecem, a Alessandra falou um pouquinho do lavanda, falou um pouquinho do balance, que é fenomenal realmente. Tem o brief, eu particularmente não sinto a necessidade do uso do brief, mas a minha mãe utiliza, nos meses atrás a gente recebeu o Rolon, já ficou dela, porque ela já estava usando, ela tem apneia, e ela passou a dormir muito melhor. Às vezes ela diz que ela não dormiu bem, mas às vezes eu percebo pelo ronco dela que ela está dormindo a noite toda. Então, de fato, ele tem um efeito muito legal. E assim, quando eu falo do ronco, diminuiu muito. E o fato de respirar a noite toda para a gente, para as pessoas que têm esse problema da apneia, a gente sabe o quanto que isso é benéfico, né? Quando ganha uma qualidade de sono melhor. Mas ele é o brief também, ele pode ser utilizado ao longo do dia, porque ele acalma todos os sentidos e faz com que a gente respire melhor. O bergamota, a gente trouxe aqui um cítrico, porque a gente sabe que os cítricos, de uma forma geral, eles são ativadores, né? E eles também ajudam nessa questão do humor. E a bergamota, ele é considerado a mais delicada das plantas e pela sua capacidade também de revigorar, pelo seu aroma delicado. Então, é um óleo que vale a pena a gente investir em processos de ansiedade. E aí tem a parte, como a gente falou, a alimentação é muito importante, mas a gente também tem os apoiadores para quem busca uma qualidade de vida também focada na parte de alimentação. Então, o Smart Sasse, ele é muito bacana, porque ele é um blend, ele é uma composição, e nessa composição, a junção, a reunião das principais propriedades dos óleos que compõem, que é o hortelã, o lemon, o grapefruit, o gengibre, né, e a canela, essa composição faz com que a gente tenha um metabolismo mais acelerado. É importante consumir um pouco mais de água, porque a gente percebe até que o organismo ele pede mais água quando a gente toma o Smart Sasse, né? As possibilidades de uso, a gente não falou lá atrás dos outros óleos, mas eles, principalmente para a prática do yoga e da meditação, o difusor e a gota nas mãos são os mais indicados, mas parte deles também podem ser ingeridos naquela questão de ou com água, ou diluir no litro d'água. O Smart Sasse, ele é muito gostoso quando a gente dilui na água que a gente bebe. Pode ser colocado diretamente na língua, né, embaixo da língua, mas eu particularmente tenho utilizado e eu sinto que eu bebo mais água quando eu coloco ele no litro de água, põe 2, 3 gotinhas no litro e depois, quando eu termino o meu primeiro litro de água, eu vou para o segundo. E aí é Ou no impressionante chá, como... né, Jimena? Deve ficar Ou muito no bom no chá, chá também. é Faz um litro verdade. de chá, toma o dia todo e aí fica a gotinha lá.
Isso Bem mesmo, legal. são várias Canela. possibilidades, né, Alessandra? Uhum. É isso mesmo. E a gente percebe porque o importante do uso dos óleos é a gente perceber as nossas reações. Então, para mim é muito claro a cor da minha urina, a cor das minhas fezes. Quando eu faço de manhã, que eu já puxo do Ayurvédica, a minha língua, que eu faço a higiene da língua, que é importantíssimo isso, porque muda o paladar. Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente tem que pegar e absorver o melhor que todas as frentes oferecem para a gente, porque é isso que a gente vai construindo a nossa qualidade de vida e vai construindo, acima de tudo, a longevidade produtiva. Algumas pessoas que estão aqui presentes, nós temos um amigo muito querido em comum, e que ele sempre diz que o importante não é nascer bem, mas morrer bem. E é verdade. Se a gente não construir esses bons hábitos, são os bons hábitos que podem garantir, a gente nunca tem certeza de tudo, mas podem garantir termos um fim de vida com maior qualidade de vida, no sentido de que ter um fim mais natural, com, evitando tantas doenças nocivas nessas situações que a gente tem visto, a pandemia. Então, toda a junção dessas práticas não nos garante que não vamos pegar o Covid, mas eu posso garantir para vocês que provavelmente a gente vai ter uma qualidade de defesa, né, um organismo que é mais pronto para as adversidades, que vai ter mais condições de combater as energias nocivas dos pensamentos, dos ambientes onde a gente vai e dos vírus e as bactérias. Então, isso é um processo que a gente constrói, mas que depende de quem? É. De quem, Alessandra? Só completando um pouquinho antes de falar de quem que é, né? Vai lá. Isso que a Jimena estava comentando. E como o Alessandro me apresentou no começo, eu trabalhei por 7 anos num hospital vinculado à Unicamp, né? E lá eu pude perceber que, sei lá, 60, 70% das pessoas que estavam internadas lá não precisariam estar se tivessem feito uma prevenção adequada. Então, AVC, infarto, mesmo câncer, doenças renais, hepáticas, enfim. A maioria das pessoas que estavam lá naquele hospital internados e sofrendo, né, pelas doenças e pelas consequências dessas doenças, quando a gente ia ver o estilo de vida que elas vinham tendo antes, é um estilo de vida muito inadequado. Sedentarismo, estresse, má alimentação, fumantes, né, bebidas alcoólicas, enfim. Tudo que a gente fala, gente, vamos prestar atenção, vamos fazer. Mas a maioria das pessoas não fazem. Então, por isso que a gente fala assim, agora é com vocês. Agir, né? Querer não é poder, mas é o primeiro passo para poder. Respire, se exercite, alimente-se bem, simplifique tudo. Como a gente falou aqui, não tem nada complicado. Não tem nada de invenção de roda, né? É tudo simples, mas não é fácil. Simples, mas não fácil. Construa novos hábitos. Então, se você peca na compulsão alimentar, por exemplo, vai dia a dia falando. Ó, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Agora eu estou em casa, né? Estou trabalhando só online. E aí eu gosto de chocolate amargo, né? Gosto de chocolate 70, para mim é o mínimo. Eu gosto de 85. Mas eu me vi comendo chocolate todos os dias. E eu tenho um pouquinho de probleminha com espinha, enfim. E aí eu me pesei e falei, opa, tô um pouquinho a mais do que eu queria estar. E aí eu falei assim, não, gente, olha, tô comendo chocolate todos os dias, já faz quase um mês. Todos os dias um quadradinho eu comi. E eu falei assim, quer saber? Eu mando no meu cérebro. Não é o meu cérebro que manda. E aí eu me propus da semana passada até hoje a ficar sem chocolate. Me deu uma vontadezinha, porque eu estava acostumada assim, a hora que eu vou ler um livro e tal, eu coloco um chocolatinho lá na boca e fico lendo o livro, eu acho uma delícia. Mas assim, eu falei assim, eu mando no meu cérebro. E eu não quero, pelo menos essa semana, né? E eu fiz. Então é assim, é a gente mandar, né? É a gente se colocar em ação e sair da zona de conforto. Tá riscando a tela aí, Jimena?
É Tá, você? não sou eu. Não, não sou eu. Deixa eu ver Não? se eu consigo apagar aqui. Alguém, acho que sem Tem querer. medo de falhar, gente. Igual, se eu tivesse falhado e tivesse comido chocolate, tá tudo bem, sabe? Não é o fim do mundo. Mas recomeça. Se para mim meu peso não tá bom, se a espinha na minha cara não tá boa. Agora, se o seu objetivo é maior, se você quer ter um corpo de paniquete, então o seu esforço tem que ser maior. Se você quer sair de uma diabetes, por exemplo, o seu esforço tem que ser maior. O esforço é proporcional ao seu objetivo, né? Então, primeiro determine onde você está e qual objetivo você quer chegar, e aí você vai definir o esforço e o seu caminho a percorrer. Aprendendo, então, como o corpo funciona, é muito importante esse autoconhecimento que a gente está falando, e ter continuidade, né? Cada passo é uma vitória e a gente vai comemorando todas as vitórias. É isso. A continuidade é que vai fazendo com que a gente desenvolva a disciplina. Com começo, a disciplina, lembrando, é começo, meio e fim. Em tudo que a gente fizer. Desde arrumar uma gaveta, nas pequenas coisas, no fechar a torneira, no fechar a gaveta também, é no tomar banho, é na pasta de dente, começo, meio e fim. Quantas vezes a gente deixa a pasta de dente entreaberta, né? Ou o sabão, o sabonete lá cheio de água. Então, é cuidar das pequenas coisas. É sempre lembrando que a natureza ela é feita pelo pequeno. Quando a gente olha o deserto, são trilhões de grãos de areia. O oceano é cheio, é feito, é completo do que pequenas moléculas mínimas, moléculas de água. Então, tudo é pelo pequeno. A natureza ela está aí para nos dar os exemplos que a gente precisa para tirar dela o melhor e construir, aproveitar, absorver o que ela pode nos dar de melhor para construir a nossa longevidade produtiva. A gente deixa aberto aqui, a gente está chegando na retinha final, aqui nos minutos finais da nossa apresentação. Agradecemos pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivenciado, Alessandro, e muito bacana. Terminando aí a tensão, nervosismo, ansiedade de passar por esse momento aqui, mas sem dúvida foi muito gratificante. E a Eu gente também agradece agradeço alguém, muito a oportunidade de estar com vocês, de estar passando um pouquinho do nosso conhecimento. Agradeço a Jimena, ao Alessandro pelo convite. E sigam a gente ali no Instagram, o meu é @alessandrazambon, nutricionista, da Jimena, @gicarmelo. A gente está aqui disponível também nossos telefones, então o que a gente puder ajudar e fazer por vocês, a gente está aqui.